Olá! Vamos falar sobre uma situação que é, olha, um verdadeiro pesadelo. Imagina só, você compra algo importante, um carro ou até a casa própria, e um tempo depois descobre que quem vendeu não era o dono de verdade. E aí? Será que todo o dinheiro investido foi pro ralo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em como a lei brasileira protege quem compra um bem e age de boa fé. Essa pergunta é de arrepiar, né? Comprar a casa dos sonhos e descobrir que legalmente ela não é sua. Parece uma situação de perda total, sem volta. Mas calma, a legislação brasileira tem uma carta na manga, um mecanismo de proteção bem forte para lidar com esse cenário e garantir que quem comprou de boa fé não fique no prejuízo. Pois é, esse pesadelo todo tem um nome no direito, chama-se evicção. E ela não é uma regra qualquer, não. É uma garantia super importante em qualquer contrato que envolva dinheiro, como uma compra e venda. Vamos entender na prática como é que funciona isso. E aqui está o pulo do gato para entender a evicção. O problema não é um defeito no produto, tipo a casa tem uma rachadura. O problema é um defeito no direito de propriedade. A questão não é o bem-estar com o defeito, mas sim o fato de que legalmente ele nunca poderia ter sido vendido por aquela pessoa para começo de conversa. Muita gente confunde essas duas coisas, mas a diferença é total. Pensa no exemplo do carro. Um motor com defeito escondido é um problema material. Agora, comprar um carro que na verdade era roubado, aí o buraco é bem mais embaixo. É um problema jurídico, de quem é o dono de fato. A lei protege nos dois casos, claro, mas os caminhos e as soluções são completamente diferentes. E esse problema jurídico é o que a gente chama de evicção. Ok, já entendemos o tamanho da encrenca, mas e a solução? Como a lei resolve isso? É agora que a coisa fica interessante, porque a nossa lei é bem protetora nesse ponto. Vamos ver quais são exatamente os direitos de quem sofreu essa perda, que a lei chama de evicto. E guarde bem esse conceito, reparação integral. Isso vem lá do artigo 450 do nosso Código Civil. A ideia não é só devolver o dinheiro que foi pago. A lei quer deixar a pessoa exatamente na mesma situação financeira em que estaria se o problema nunca tivesse acontecido. É como se fosse um Ctrl+Z para zerar o prejuízo. E agora vem a pergunta de R$ 1 milhão. E a resposta é um dos direitos mais importantes de quem sofre a evicção. Pensa na valorização de um imóvel ao longo dos anos. A pessoa que perdeu o bem também perde toda essa valorização? A lei leva isso em conta? A resposta é um grande e sonoro sim. E olha que incrível este ponto, que é o princípio da plusvalia. A lei diz que o valor a ser devolvido é o do momento em que a pessoa perdeu o bem, e não o de quando comprou. Olha só o exemplo. O imóvel foi comprado por 500 mil. Anos depois, na hora da evicção, já valia 800 mil. Quem comprou tem direito a receber os 800 mil. Isso é super justo, porque garante que a valorização que o tempo trouxe não seja perdida. E não para por aí não. A tal da reparação integral vai além. Pensa em todos os outros gastos, impostos, taxas de cartório para fazer o contrato, tudo isso volta. Os honorários do advogado que precisou ser contratado também estão na conta. E sabe os frutos, como aluguéis que a pessoa recebeu e teve que devolver para o verdadeiro dono? Pois é, tem direito a ser indenizado por isso também. O objetivo é um só: zerar o prejuízo por completo. Aí sempre surge aquela dúvida, né? Aquele pensamento, tá, mas e se o vendedor for esperto e colocar uma cláusulazinha lá no contrato dizendo que não se responsabiliza por nada disso? Então, a resposta da lei é: pode, mas não é tão simples assim. Existem limites bem claros. E essa frase resume a questão perfeitamente. Claro que existe a liberdade de contratar, de negociar as cláusulas, mas essa liberdade não pode atropelar a boa-fé, a honestidade. A lei cria barreiras para proteger quem compra sem saber de todos os riscos que está correndo. Para isso, a lei criou um sistema de 2 níveis, bem interessante. No primeiro nível, tem aquela cláusula genérica, que só diz as partes excluem a garantia da evicção. Isso não livra o vendedor de tudo. Ele é ainda obrigado a devolver, no mínimo, o preço que recebeu. Agora, para uma exclusão total, o nível 2, aí a conversa é outra. O vendedor precisa provar que informou sobre um risco específico e que a outra parte disse expressamente: ok, eu sei desse risco e assumo a branca. Só assim o vendedor fica totalmente isento. Na prática, a compra vira uma aposta consciente. Bom, e para a gente amarrar tudo o que conversamos até aqui, qual é a grande lição? O que, no fundo, a lei da evicção está querendo proteger com todas essas regras?
No fim das contas, a resposta é essa aqui. O grande objetivo é proteger a boa-fé. É garantir que uma pessoa inocente que comprou algo acreditando estar tudo certo não acabe pagando pato por um problema que ela não criou. A lei entra em campo para restaurar a justiça, para devolver o equilíbrio que todo negócio deveria ter. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Até que ponto vai a tal da liberdade de contratar? Ela pode passar por cima do que é justo e correto entre as pessoas? A evicção nos mostra que, para a lei, a proteção da boa-fé tem um peso enorme e ela coloca, sim, um limite bem claro nessa liberdade. Um tema complexo, mas fundamental. Valeu pela companhia e até a próxima!